Jesus mandou uma mensagem grande às 7 lições do coronavírus. 7 mais uma extra, 8 lições. Eu fiz uma live por dia sobre cada uma dessas mensagens, dessas lições. Vamos então à segunda lição do coronavírus. Lição número 2. Se a Terra estivesse bem, ela não enviava alertas. Um tsunami é um alerta. Chuvas a mais são alertas. Calor a mais é um alerta. O coronavírus é apenas um alerta maior, já que vocês não ouvem os outros. E quando começam a ter alertas destes, convém começarem a retroceder no que estão fazendo, para que nada mais aconteça. Porque se não fizerem nada, a tendência é piorar. Este alerta que Jesus fala, a gente pode fazer uma analogia com os sinais. Pensa comigo, e eu explico sempre isso desse jeito que eu acho que dá bem para entender. Sabe aquele bichinho da conta que você faz assim e ele se encolhe todo e rola? Esse bichinho da conta, quando você toca nele, ele se encolhe, isto é, ele reage. Você acha que precisa dar um tapão nele? Não. Ele entendeu assim. O que acontece com o ser humano? A vida, ela vai dando sinais cirúrgicos. O que isso quer dizer? Que ela começa com um sinalzinho, depois vai com um sinal maior. Porque a função dela é levar a gente para onde a gente tem que ir. E cada vez que a gente não ouve o que ela está pedindo, ela dá um sinal maior. Resumindo, todos aqueles desastres naturais que a gente tem visto, o próprio aumento dos furacões, o que isso significava? Significava que a Terra já estava se reclamando, né? Se incomodando com o que a gente faz com ela. Então eu pergunto, você está indo para casa, você está sendo obrigada a, como as pessoas falam, se confinar em casa, né? Imagina que você não faz nada, que você, como falavam ontem, né? Quanto tempo é que isso demora? Quanto tempo é que isso... Quanto tempo? Daqui a quanto tempo é que acaba? Que era a única coisa que as pessoas queriam saber. E eu expliquei, não é quanto tempo acaba, é quanto tempo eu ainda tenho em casa para poder me preparar para aquário. Porque se eu não me preparar agora, vai vir outra, maior. O que será outra maior? O que será? Então, quanto tempo a gente tem? Eu já estou aqui faz uns 10 dias, né? Eu estou com pressa de me preparar. Porque qualquer dia eles falam que encontraram a solução para o vírus e eu não me preparei. E já vou poder sair de casa, agora eu estou com medo de sair de casa. Não de sair de pegar o vírus, não, que acaba o vírus e que eu não me preparei ainda para aquário, não estou vibrando alto, não estou entregando, não estou conseguindo entender que faço parte do todo, que faço parte da humanidade, que eu e o cosmos somos feitos da mesma matéria e que eu só estou viva como pessoa, mas a formiguinha está viva como formiga e é tudo igual. E eu e as plantas somos iguais, e eu e os animais somos iguais, somos todos feitos da mesma coisa. Quando é que a gente vai entender isso? O que mais a gente vai poder atrair para entender isso? Quanto mais a gente vai precisar sofrer para atender? Quantos mais mortos vão ter que ir embora para a gente entender isso? E não é difícil de entender. Quer dizer, não é difícil. Como falava um amigo meu, para quem sabe, não tem nada que saber, né? Já sabe. Mas para quem já pegou, sabe a história do rádio? Parece uma coisa de rádio que... E de repente... Tlim. Entendeu? De repente, a gente entende. A gente entende. E quando você entende, abre a tua consciência. Quero mais, eu quero mais. Tem uma coisa muito... Tem uma coisa muito curiosa, que é a história de quando você entende, em vez de você querer continuar entendendo, não, você fica querendo explicar para os outros e para de entender.
E não que fica ali só entendendo, só recebendo, só recebendo, só recebendo. E um dia explode, porque um dia a tua frequência vibratória pum, vai subir e de repente quem está do teu lado vai ter que subir também. Não tem outro jeito. Quando a tua frequência vibratória sobe, as pessoas que estão do teu lado só têm duas hipóteses, ou ficam e sobem ou vão embora. Aí você podia falar assim, mas como eu não quero que as pessoas vão embora, aí eu prefiro ficar baixinha, porque aí eles ficam comigo, né? Então, voltando para os sinais, olha só. Quando você está na tua vida e começa a ter eu costumo falar que a vida conversa com a gente, né? Então ela conversa com a gente e eu vou vendo o que ela está falando. Se eu estiver vibrando pela minha dimensão mental, eu vou achar, e vou continuar aqui, ponderando, como as pessoas adoram essa palavrinha, ponderar, ponderando. Não, porque eu estou ponderando, porque eu não sei, porque tudo aqui. Quando você desiste de pensar tanto, né, começa a aceitar sentir e aceitar intuir, você ganha outros universos. E é esses outros universos que Aquário vai trazer. Uma das coisas que Aquário traz é a interação entre os mundos. Isto é, o mundo visível, olha só, tudo é dual aqui embaixo. Paz, guerra, positivo, negativo, alto, baixo, feio, bonito, tudo tem o seu oposto. Agora, a pergunta que eu faço é, e a matéria visível? Qual é o oposto dela? É o mundo invisível. E o mundo invisível é tão complexo quanto o mundo visível. Então, o que está acontecendo agora? É que nós estamos desequilibrados, a gente está só no mundo visível. A gente não é a gente, nós, como dizia um amigo meu, nós que somos seres iluminados, estamos nos dois. Mas a maior parte da população está no mundo visível só. E cada vez mais quer estar no mundo visível. Tinha uma pessoa que dizia uma coisa que eu achava incrível, que ela falava assim, a sociedade ocidental, né, moderna, ela te desconecta das religiões, o que eu acho muito bem. Só que as pessoas, quando se desconectam das religiões, porque eu acho muito bem, porque são intermediários, são seres humanos como a gente tem que ir lá direto, fazer conexão diretamente, né? Então o que acontece? O que acontece com as pessoas é que quando elas se desiludem das religiões, elas desligam, elas perdem a conexão. Como elas não sabem que é possível conectar sem religião, né? Até porque a palavra religião vem de religare, religar. Então, a pessoa deixa de acreditar em Deus e acha que ela é Deus. E esse é que é o nosso problema. O problema do individualismo exacerbado hoje em dia. É que as pessoas acham que elas são Deus. Que não existe nada maior do que elas. E de repente vem um coronavírus para mostrar que não adianta ser rico, ser pobre, ser como é que fala, bem formado, mal formado. Ele pega todo mundo, ele é extremamente democrático, né? Então, para as pessoas entenderem também que existe alguma coisa maior do que elas, para elas começarem a ver a vida com um pouco mais de cuidado, né? Então, olha só, quando a gente começa a entender que esses sinais começam a mostrar para a gente, esses alertas da vida, né? Começam a mostrar para a gente que as coisas não estão bem, a pergunta que eu faço é, se as coisas não estão bem, qual é a via para elas ficarem bem? Ampliação de consciência. Começar a interagir com o mundo invisível, que no fundo é cumprir Aquário, né? Uma vez Jesus, isto é uma historinha, uma vez Jesus falou assim, eu vou mostrar para você, eu vou abrir os portais e vou mostrar para você o que acontece quando o Aquário for uma realidade, o que vai acontecer? E abriu. E foi impressionante. Ele falou, depois você vai entender. Eu passei um fim de semana com o mundo invisível e o visível aberto, tudo aberto. Por que não funcionou? Porque comecei a ver os espíritos que ainda estavam muito apegados à Terra e eles vinham pedir para eu mandar mensagem para os familiares, tinham que queriam que eu pedisse desculpa. Isto é, as próprias pessoas que estão morrendo ainda não estão preparadas para ir embora. Por isso os portais ainda não estão abertos. Mas pensa, tirando essa parte do apego do ser humano, né, quando os portais estiverem abertos, eu vou receber o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, a Terra vai dar um sinal e eu vou receber como mudar.
O que eu tenho que fazer para que aquele mal que eu estou fazendo não aconteça? E isso é que é Aquário. É aqui que Aquário vai mudar a gente. Mas para isso, a gente tem que se rasgar, a gente tem que virar do avesso. A gente tem que deixar do ego trazer a alma. A gente tem que deixar de achar que somos deuses e aceitar um Deus maior do que nós. A energia. Porque a energia, ela é muito rigorosa, não tem exceções. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar um ímã e colocar perto de muitos pregos, o que vai acontecer? Os pregos vão colar. Existe alguma possibilidade de um prego não colar? Não, vão todos colar. A energia não tem exceções. E como não tem exceções, o que vai acontecer? Se a gente começar a apertar muito, não tem jeito, não tem como. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se alinhar com toda esta energia cósmica e entender os sinais, entender os alertas, tipo ler. Da mesma forma que os índios antigamente liam quando ia chover, eles viam no céu quando ia... O ser humano vai para o computador faz uma previsão de como está e fica tudo científico. E depois quando vem uma coisa dessas, ninguém pode resolver, né? Então, atentos aos sinais. Eu acho que um bom trabalho de casa para vocês para amanhã era o seguinte, era vocês tentarem fazer um levantamento dos sinais que vocês já tiveram na vida de vocês, cada um de vocês. Qual foi os sinais que a vida tem enviado?